Olá, meu nome é André Gomes, bem-vindo ao podcast Crescer Segredos e hoje vamos falar taxa variável, mista ou fixa, qual é melhor para ti? A realidade é que não existe aqui uma resposta hoje em dia, porque isto varia ao longo dos tempos. Obviamente que eu há 2 anos atrás teria uma opinião perante o cenário de há 2 anos atrás e perante as taxas de Euribor, eu conseguia afirmar matematicamente que neste momento o ideal era isto, porque a Euribor estava alta, nós conseguíamos uma taxa mista quase a 50% do valor de Euribor, onde na taxa variável ainda tínhamos que aumentar o spread e uma taxa fixa estava altíssima porque o banco queria se assegurar, não é? Nós estávamos a falar em taxas fixas na altura a níveis de 4, ok? Ou 3,95 ou 3,18. E então, se eu tenho uma taxa mista a 2,7 ou 2,8 a 3, 4, 5 anos, óbvio que há 2 anos atrás a taxa mista era sempre a melhor solução. A realidade é que o Euribor neste momento está a atingir patamares de equilíbrio. Isto é, nós estamos aqui na casa dos 2, onde variámos com o Euribor 3, 6, 12 meses entre 2, 2,2, onde depois é somado um spread e depois temos as taxas mistas e temos as taxas fixas. E agora sim, nesta nova realidade, neste novo cenário, com estas Euribores, o que é o melhor? Então eu vou passar a explicar o que é cada uma delas, vantagens e desvantagens, para depois tu poderes perceber para ti qual é a melhor solução, porque aqui vai muito a nível do perfil. Do perfil de poupança, no perfil de estabilidade, ok? Então vamos dividir aqui já duas questões, que é taxa fixa e taxa variável ou mista. Neste momento eu consigo separar isto porque quem vai para o lado da fixa é alguém que procura estabilidade. Pá, se o teu objetivo é teres uma prestação fixa a determinado prazo e que não queres pensar se estás a perder ou a ganhar dinheiro, isto é, eu quero pagar isto a minha vida toda porque é confortável para mim, eu não quero saber se podia pagar menos 80 euros ou se podia pagar menos 100. Não quero saber isso para nada. O que eu quero é isto, mas também sei que não pago mais 100, nem mais 200, nem mais 300. É isto. Pá, então tu vais aqui para a taxa fixa, ponto. Não há tema sobre isto. A taxa fixa é mesmo isto. A taxa fixa é pagar um seguro, é como se estivesse a pagar um seguro para não ter o aumento do Euribor ou para não ter o aumento da inflação dos juros. É isto a taxa fixa. Qual é a consequência da taxa fixa? A consequência da taxa fixa é que quando fores, se tu vendes o imóvel ou se quiseres porventura negociar com outro banco, mesmo para taxa fixa, o banco pode-te cobrar 2% do valor em dívida. Isto é, se eu devo 100, o banco cobra-me 2 mil. Se eu devo 200 mil, o banco cobra-me 4 mil. Esta é a consequência, ok? Porque também é o jogo de garantia do banco. Mas, por norma, hoje em dia, nós temos taxas fixas ao prazo todo na ordem dos 3, ok? 3,3, 3,35. Nós estamos a falar que uma Euribor mais o spread, a mais barata, que é 3 meses, anda nos 2,75, 2,80. A diferença, neste momento, ainda não é muita para uma taxa fixa. As pessoas que escolherem estabilidade e que não se quiserem preocupar mais, vão para ali. Obviamente que eu posso ter uma consequência de pagar 2% ao banco, mas essa consequência pode ser positiva ou negativa consoante o caminho do Euribor. Porque se o Euribor subir muito, quer dizer que eu já fui poupando esses euros, caso venda, não é? Também são situações específicas, caso venda ao banco. Se o Euribor estiver a baixar e eu quiser mudar, aí sim. Pá, é uma chatice, mas lá está. Não é à toa que nós dizemos estabilidade. É a palavra-chave. Uma pessoa que faz um crédito hoje e que daqui a 2 anos quer mudar, opá,
por muito que você fale para si mesmo que procura estabilidade, a realidade é que não procura. Você já está a ter sinais internos a dizer que daqui a 2 anos vai querer ver o mais barato, por isso está disposto a correr o risco. A fixa não é para si de todo. A fixa é mesmo estabilidade. Pronto, quer estabilidade, vá para a fixa. Neste momento não estou muito longe uma da outra e está disposto a pagar o preço. Está tudo bem. Variável e taxas mistas. Aqui entramos aqui no cenário em que as pessoas querem poupar o máximo de dinheiro possível. Isto é, são pessoas que estão dispostas a arriscar, estão dispostas a ir acompanhando o mercado e que hoje estão aqui, amanhã ou no seu próprio banco ou mudou de banco e vão sempre à procura de novas taxas. Prontos. Então aqui nota-se claramente que com a Euribor a estabilizar e a haver uma incerteza muito grande naquilo que vai acontecer, que os bancos cada vez mais estão a praticar taxas mistas ou as mais competitivas a 2 anos. Okay? Ainda existe taxas mistas a 2, 3, 5, 6 anos, 10, mas aí já caminhamos para os 2.8, 2.9. O verdadeiro campanha promocional, que estamos a falar de taxas mistas de 1.99 e 2.10, por exemplo, é 1 ano. Que é, eu apanho a campanha agora há 1 ano. Para ter uma ideia, nós temos bancos que estão a fazer 2.3 a 2 anos. Bancos que estão a fazer 2.5, 2.6 a 2 anos. Mais que isso, já começa a aumentar. A variável, neste momento, ainda não compensa consoante a taxa, apesar de muita gente dizer, variável, já tenho coisas a escolher variável. Ok, respeito, mas está neste campo e se quer ganhar dinheiro ou se quer poupar dinheiro, a variável ainda não compensa. Porquê? Porque a variável anda desde os 2 a 3 meses, 2.1 a 6 meses, 2.2 a 12 meses. Isto é uma média, oscila sempre aqui umas décimas. Mas depois isto tem que somar o spread. Obviamente que eu já ouço falar hoje, mas não é para todos, spread 0.6, mas não é para todos. Então vamos aqui ir à média, que mesmo assim está numa média baixa, de 0.7. Se você for ao Euribor de 3 meses, há logo 2.7. Se tiver uma a 2.3 a 2 anos, já lhe compensa a taxa mista. Ou 1.99 a 1 ano, já lhe compensa a taxa mista. Se for há 6 meses, dá 2.8. E se for há 12 meses, dá 2.9. Em que muitos bancos ainda praticam 0.75 e 0.8, porque estes spreads baixos também já é para valores de acima de 300 mil, já tem outros critérios. Por isso, ainda compensa a taxa mista. Aquilo que eu chamo a atenção para taxas mistas e para o de banco para banco e selecionar é o que é. É que muitos bancos têm a taxa mista, uma campanha promocional fantástica, é mais baixa do mercado. E nós temos um banco que é ligeiramente superior. Só que, às vezes, 200 mil a 2.10 ou 2.20 ou 2.30 e 200 mil a 1.99, facilmente a diferença na prestação pode ser compensada pelo banco que faz a taxa mais baixa de produtos obrigatórios. Por isso tenha muito cuidado a isso. Ou ao spread praticado a posterior. Porquê? Eu tenho uma taxa de 1.9, mas sou obrigado a fazer todos os seguros no banco. E os seguros do banco são feitos como é que eles querem, ao preço que eles querem. Pronto, se calhar posso estar a ser... Eu não estou a dizer que vai ser enganado, estou a dizer para comparar. Porque pode ser positivo ou não. Você pode pedir o preço do seguro de vida ou seguro da casa ao banco e o preço é competitivo. Não estou a dizer que não é. Mas compare, não se deixe isso só pela taxa. Ok? Outra questão que eu vejo muito é que muita gente olha a taxa mista e esquece do spread. Porquê? Porque a taxa mista é agora e o spread é só lá à frente. Eu lá à frente volto a negociar e até mudo o banco outra vez. Está certo. Mas isto aconselho a ter aqui alguma cautela, porque mais à frente, se entrarmos numa crise económica financeira e os bancos tiverem sem dinheiro como tiveram
Em 2009 ninguém negocia nada. Se mais à frente você tiver um azar e estiver desempregado, ou até tiver tido um acidente de trabalho e tiver de baixa médica, etc., ou até ter mudado de emprego porque as coisas não correram bem num e no outro, e até ter perdido rendimentos, ou até ganhar mais, mas de forma comissional, etc., que pode não ter o mesmo peso a nível de serviço, ou até começou a trabalhar por conta própria, agora está a recibos verdes, mas ainda até pode estar a ganhar mais dinheiro, mas ainda tem que esgravatar, digamos assim, pode ser prejudicial para daqui a um ano renegociar outra vez. E por isso depois pode ficar amarrado a um spread enorme. Ou porque a taxa fixa era mais barata. Por isso, atenção a isto, que é, taxa mista é mais barata que a variável ainda, ponto. Tenha só atenção aos produtos que vai contratar associados. Porque às vezes 2 ou 2.3 sem produtos pode compensar a 2.3 sem produtos. E o spread mais baixo no fim. Tenha atenção a isto. Por isso, consoante o teu perfil, taxa mista, taxa variável, fixa. Eu, se me perguntam a mim, eu prefiro as mistas. Prefiro as mistas porque, historicamente, a variável, neste caso as mistas vão acompanhar na variável, não é? Porque as mistas vão acompanhar na variável, até pode ser que um dia as mistas acabem e fique só embora 12 meses, como fez no passado. Historicamente, estatisticamente, a taxa variável é sempre mais barata no fim do prazo que a taxa fixa. Sempre. E não é só. A taxa fixa e a taxa variável dá-nos liberdade para uma gestão financeira diferente. Isto é, olha, eu vou comprar um automóvel, por exemplo, vou fazer um crédito automóvel. Só que eu fazer um crédito automóvel tenho uma taxa de 5. Mas se eu tiver a minha taxa livre ou a ficar livre, eu posso ir ao meu banco e dizer assim, olha, eu quero um crédito automóvel e quero fazer um crédito hipotecar a minha casa só há 10 anos, igual como um crédito automóvel, uma taxa de 2. E o carro fica muito mais barato a nível de juros. Mas se eu tiver uma taxa fixa e dever 150 mil euros ao banco, e for ao meu banco fazer isto, o meu banco até pode dizer não, ou pode dizer faço, mas é assim, e eu tenho que pensar 2 vezes, porque se for amortizar são 2%. E 2% são 3 mil euros. Pronto, são estas pequenas questões, mas lá está, isto é o meu perfil. Não quer dizer que seja o seu. Por isso, estabilidade, taxa fixa. Se é daquelas pessoas que custa-lhe a dormir de noite por causa do financiamento, etc., taxa fixa, ponto final. Se não se importa de correr alguns riscos, bem para o caminho de variável mista, mas sem dúvida que hoje em dia as mistas compensam largamente. Obrigado por assistir este episódio, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contacto, siga as minhas redes sociais.